Bom dia, muito bom dia. Começa o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje o noticiário está muito focado sobre essa história da BIM paralela. É a manchete da Folha, dá uma espiada aqui. E tem uma história triste, né, e que mexe com a eleição americana. Ontem, na reunião da OTAN, que se realiza nos Estados Unidos, em Washington, o presidente Biden fez um discurso, era normal que ele fizesse um discurso, e ele ia introduzir, apresentar o presidente Zelensky da Ucrânia, que estava nesse encontro da OTAN. E aí ele fez todo um panegírico, bonita essa expressão, sobre o Zelensky, elogiou, e disse, e agora com vocês, o presidente Putin. Isso poderia acontecer com qualquer um de nós. Ainda durante o dia, ele, num outro momento, chamou a a vice-presidente americana, ele chamou de Trump. Kamala Harris. Eu esqueci, tá vendo? E aí, isso chama falha de memória, alguma coisa assim, não é nada doentio. Acontece que os faróis todos, né, a iluminação toda, o foco está sobre Biden exatamente sobre a questão mental dele. Aí isso acentuou essa impressão de que ele não pode, não deve ser candidato, deve abrir mão de sua candidatura pelo Partido Democrático à presidência dos Estados Unidos. Ele deu uma entrevista depois de uma hora, ele não arreda pé, ele não quer abrir mão. Ele diz que se submete, se for necessário, se os médicos assim o desejarem, a uma consulta médica com um neurologista para mostrar que, enfim, que ele está normal, que tem capacidade total e plena de mental e portanto, de presidir os Estados Unidos. Mas isso contou ontem, reforçou a posição daqueles que, mesmo sendo do mesmo partido, agora começam a se preocupar e começam a exigir que ele renuncie à sua candidatura. Então, isso reforça essa falha de memória num momento, digamos, angular, inoportuno politicamente que ocorresse, e ocorreu, essa falha de memória contou muito, foi num momento importante, a troca foi grave, né? O Zelensky pelo Putin, e, enfim, acelera essa corrida em direção à tentativa de fazer com que ele renuncie. Mas ele está irredutível, diz que não vai renunciar. E o partido não pode fazer nada. Ele tem que renunciar, ele tem que ser uma iniciativa dele. Bom, é importante, a eleição americana é importante, a gente está acompanhando com atenção, porque é uma questão
que tem gente que coloca até como sobrevivência do planeta. Acham que o Trump não tem condições, enfim, não está preparado. Ele já foi presidente uma vez, não acabou o mundo nem nada, mas existe uma visão a respeito dele, especialmente pelas atitudes dele no fim do governo, né, quando ele perdeu as eleições, que colocam em polvorosa muita gente, inclusive republicanos. Agora, o outro candidato tem esse problema, né? E você olha, isso é corroborado pela visão física que a gente tem dele. Parece que se bater um vento, o presidente leva o presidente Biden. De vez em quando ele tenta correr, desce do avião correndo e tal, mas a gente percebe que as coisas lá, digamos, estão passando ou já passaram do prazo de validade. Existe gente, o próprio Trump tem a idade, tem 2 ou 3 anos de diferença, está numa condição física e aparentemente mental muito melhor que a dele. Ele está, infelizmente, com o prazo de validade também aparentemente quase esgotado. Tem outra coisa que aconteceu ontem, que é um caso de polícia, negócio da maior gravidade política. Os senhores deputados, a Câmara dos Deputados, quase por unanimidade, com a participação dos grandes partidos de oposição em situação, votaram uma vergonhosa anistia das irregularidades cometidas por esses partidos e que redundaram em multas enormes. Eles se uniram e votaram em causa própria, né, a anistia dessas multas, a anistia dessa punição pelo não cumprimento da legislação. É muito grave, né? Eles se uniram, aí não tem PT, não tem Lula, nem... Aliás, eu gostaria de ouvir o ex-presidente Bolsonaro e o presidente Lula sobre essa decisão. Claro que eles vão dizer aquilo que eles dizem sempre. Olha, isso é uma decisão da Câmara, nós não temos nenhuma ingerência sobre isso, é a opinião dos deputados, a Câmara tem a sua autonomia, não tem o que falar. Não é verdade. Quando eles querem, eles falam. É uma coisa abominável, um negócio vergonhoso. Eu não sei como esses deputados amanheceram hoje, votaram em 2 turnos, amanheceram hoje, primeiro votaram urgência, depois em 2 turnos, e acabou. Eu não sei como eles acordaram hoje e olharam no espelho. É uma coisa que agride a população brasileira. Desculpe a expressão, é uma escarrada na nossa cara. É uma escarrada na nossa cara. Eu vou ler aqui como é que a Folha tratou do assunto. Com o apoio de quase todos os partidos, a Câmara dos Deputados aprovou ontem a PEC da anistia, que concede perdão a irregularidades das legendas, entre elas o descumprimento das cotas eleitorais para negros e mulheres. Quer dizer, dentre outras coisas, eles não cumpriram as cotas eleitorais. Ficam defendendo da tribuna, mas na hora do pega para capar, olha o que eles fazem. O texto ainda reduz a verba eleitoral a ser destinada a candidatos negros. Reduziram a verba eleitoral para candidatos negros. E prevê refinanciamento de dívidas
partidárias. Agora vai para o Senado. Tá branda a folha aqui, tá branda a folha. Aqui o Estadão deu de manchete, ó o Estadão, eu vou abrir aqui, deu de manchete. O que é grave quando você fala, democracia, vai lá defender a democracia na Bolívia, volta, fala em nós. Democracia é isso, né? O cara que ganha salário mínimo um pouco mais olha e fala, porra, é isso que é democracia? Isso é um assíntio, atentado à própria democracia, né? Será que vale alguma coisa? Será que quando chega o momento de cumprir a lei, esse pessoal se reúne e legisla em caráter próprio? Isso é possível imaginar? Aí, vou ver o Estadão. Partidos rivais se unem em alto perdão de mais de 20 bi em multas. Aprovado em 2 turnos na Câmara, a PEC da anistia uniu o PT ao PL. Eu sempre disse, PT e PL é a mesma coisa. O PT é igual a todos os partidos. Ah, não, o PT tem o Lula, defesa da ética. Nada, é igual. Gente, eu não estou falando raivosamente, não. PT e PL são iguais. Muda o nome e muda o reizinho. Agora vai para o Senado. A Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição, que perdoa punições impostas a partidos que cometerem infrações eleitorais, como o descumprimento das cotas para mulheres e pessoas negras, livra siglas de sanções por irregularidades nas prestações de contas, assegura imunidade tributária às legendas e refinancia dívidas. A PEC da anistia teve apoio do PT ao PL e agora vai ao Senado. Apenas o PSOL e o Partido Novo votaram contra. Eu vou repetir porque eles merecem menção. Apenas o PSOL e o Novo votaram contra. Organizações de transparência eleitoral apontam que o débito das contas pendentes de julgamento pode chegar a 23 bilhões. Já imaginou o que dá para fazer se você incluir no orçamento 23 bilhões? Isso a União perdeu. A PEC propõe aos partidos piso de 30% de recursos para a candidatura de negros, o que reduz o estímulo a esses candidatos. O texto abre brechas para que as siglas transfiram o valor a um só candidato. Que bom dia que eu estou te dando, hein? Um horror, uma coisa ignominiosa, uma coisa nojenta, um lixo. Senhores parlamentares votaram num lixo, né? Desgastaram o processo democrático. Se isso é democracia, vale a pena? No momento em que o país está discutindo, está contando tostões para fechar uma conta de uma reforma tributária. Meu Deus do céu, onde nós estamos? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É um assinte. É um assinte. Bom, tem a história da ABIN, uma ABIN paralela, né? Um serviço secreto paralelo, que teria sido montado lá pelos bolsonaristas para bisbilhotar e ouvir um monte de gente, os adversários,
ou os potenciais adversários durante o governo Bolsonaro. Eu quero fazer uma ressalva. Primeiro, a Polícia Federal precisa apresentar as provas. Ela vai pingando uma série de denúncias. Não estou dizendo que não são verdadeiras, mas a gente tem que acreditar no que a Polícia Federal está dizendo. Então, quando ela fala que tem uma gravação de uma reunião onde se tramou, porque seria de alguma maneira diferente do legal, onde se tramou conseguir anular as denúncias sobre um dos filhos do presidente Bolsonaro, reunião que contou com a presença de ilustres ministros, ou quando ela faz denúncias mais específicas, dá os nomes daqueles que foram bisbilhotados, ouvidos, etc., ela teria que publicamente ou apresentar as gravações e apresentar as provas disso. Por quê? Primeiro porque a gente sabe que há uma tendência de punir o Bolsonaro. Uma tendência de punir o Bolsonaro. Ele nega tudo isso. E, além disso, estamos em véspera de uma eleição importante, uma eleição municipal, que, segundo muitos, vai formar a base para uma próxima eleição presidencial, etc, etc. Então, tem que tomar cuidado. Não estou dizendo que é mentira. Eu acho bem possível. Eles teriam aquela máquina, enfim, uma máquina poderosa que pode ouvir celulares, o que aqui embaixo, né, dentre os mortais, é considerado impossível, mas existe essa máquina. É uma máquina que é teoricamente só vendida para serviços públicos, é uma máquina israelense, né, toda computadorizada, que ouve qualquer tipo de telefone. Então, eles vão ouvindo, vão gravando. O que eles queriam? Primeiro, saber o que estava acontecendo. E segundo, ver se pegavam algum podre de algum desses parlamentares oposicionistas e usassem contra ele para tentar desmoralizar quaisquer possíveis denúncias. É uma amante, um encontro, enfim, essas coisas que acontecem na vida das pessoas e que são geralmente mantidas em segredo. E aí um telefonema, uma frase que pode ter escapado, um conceito sobre alguém ou alguma coisa, isso seria de extremo valor, então eles teriam se utilizado ilegalmente dessa máquina. Tem gente presa, vamos ver como isso vai se desenvolver. Sabendo que o background é a eleição e percebendo que a Polícia Federal está pingando isso aos poucos e ocupando as primeiras páginas dos jornais. Não estou colocando em dúvida, mas gostaria que as provas fossem exibidas. O Estadão coloca uma coisa bonita aqui na primeira página: Museu do Futebol reabre com destaque para Pelé e futebol feminino. Localizado nas arquibancadas do estádio do Pacaembu, espaço tem entrada gratuita hoje, amanhã e domingo. Reforma custou 16 milhões. Claro, é o principal esporte, o grande amor da massa brasileira, merece o museu. O museu é lindo, maravilhoso, né, moderno, merece que seja visitado. É lá no Pacaembu, aproveitou o espaço, né, livre embaixo da arquibancada do Pacaembu. Merece a sua visita, é bom para um sábado e domingo. Tá aqui, ó. PF prende agentes da ABIN por espionagem política. Investigação aponta que Jair Bolsonaro articulou com Alexandre Ramagem, então chefe da ABIN, plano para blindar Flávio Bolsonaro
no inquérito da rachadinha. Tem outra coisa aí que hoje deu uma mainada, ontem foi cuidado melhor, que é uma contratação, uma concorrência realizada no Palácio do Planalto pela área de comunicação para a contratação de uma agência de publicidade. Alguém publicou antes os resultados de uma forma cifrada, então o resultado já tinha vazado, o TCU cancelou essa concorrência, né, aparentemente de cartas marcadas, e isso é uma história de aparente corrupção. O caso trata da licitação para a contratação de empresas de comunicação digital no valor de 197 milhões, lá vai até 35 centavos. O relatório da unidade de auditoria especializada em contratações do TCU, ao qual o UOL, eu estou lendo do UOL, teve acesso, aponta que as companhias vencedoras foram divulgadas pela imprensa de forma cifrada um dia antes da abertura dos envelopes, o que indicaria violação do sigilo. Se confirmado, o TCU fala em irregularidade grave. O tribunal recomenda o agendamento de oitiva com a SECOM, então gerida pelo ministro Paulo Pimenta, e a possibilidade de ele suspendeu, não cancelou ainda, e a possibilidade de cancelamento da licitação. O caso ainda precisa ser julgado pela Corte. É um setor importante do governo, a comunicação. O presidente Lula, a imagem dele se ressentiu em dificuldades de comunicação. A comunicação do governo recebe críticas do próprio PT, né? E aí é Paulo Pimenta, que está lá no Rio Grande do Sul e é candidato a governador do estado, é prestigiado pelo presidente Lula. Não sei se com essa história ele volta ao cargo, nem sei quanto tempo vai durar essa ação dele de ajuda lá no Rio Grande do Sul, mas essa história é gravíssima. Se fosse ao contrário, no governo Bolsonaro, você imagina o que o PT estaria fazendo nesse momento. Que barulho o PT estaria fazendo nesse momento. É dinheiro público, quase 200 milhões de reais, numa concorrência cujo resultado, provavelmente, segundo as denúncias, vazou e deixou dúvidas gravíssimas sobre a concorrência do setor de comunicação. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que acompanhar, é muito séria, está lá junto ao presidente Lula. Eu não ouvi o presidente se manifestar ainda. Claro que ele vai dizer, vamos prestar atenção, confio no companheiro Pimenta, isso deve ser um erro e tal, mas vamos colaborar com as autoridades. Não tem outra coisa para falar. Não tô dizendo que o Lula participou disso, mas é uma coisa para pensar, viu? Uma coisa para pensar. É um setor muito, eu não vou dizer conturbado, mas tem muita coisinha esse setor de comunicação aí, verba para cá, verba para lá, exclusividades, agências, é um negócio que se algum dia vier com toda a força pro ar, olha, por que governo tem que fazer publicidade do seu governante? Publicidade das empresas e das empresas estatais que têm concorrência. Eu tenho
restrições. Olha, o Estadão publica um editorial recriminando essa inclusão da carne na cesta básica, o que é uma novidade, e que pode custar o aumento dessa alíquota de 26,5%. Se subir a alíquota, como se imagina que pode subir por causa disso, estão colocando uma trava, né? Daqui não pode passar. Se gastar mais, não sobe o imposto. Pelo menos é o que estão bolando. Ainda tem que ser aprovado pelo Senado. Aí passa, o Brasil será o país de IVA maior do mundo. Hoje é a Hungria, que tem 27, o Brasil tem 26,5. Quer dizer, passaríamos a Hungria, seria o país de IVA mais alto do mundo, eu repito. Está aqui, ó, o editorial. A reforma tributária é um avanço, sobretudo quando comparada ao sistema atual, mas a Câmara desperdiçou a melhor chance dos últimos anos em tornar o sistema mais justo e menos regressivo. Aí fala dessa coisa populista que é enfiar a carne, enfim, renuncia. Governo e oposição disputam autoria por uma medida na qual quem venceu foi o populismo suprapartidário e supraideológico. Quem perdeu foi o país, especialmente as famílias mais vulneráveis, cujo reduzido poder de compra foi instrumentalizado em nome de outros interesses. Parece, vamos agradar o pessoal da carne e tal. Eles não sabem que esse pessoal vai pagar mais por trás, vai diluir nos impostos e tal, quer dizer, compra mais carne, mas custa para o país. Aí termina assim: que fique claro, a reforma tributária é fundamentalmente boa, sobretudo quando comparada ao manicômio que ela substituirá, mas poderia ter sido melhor. A Câmara dos Deputados, que deveria representar o povo, lamentavelmente mostrou não estar à altura desse debate, que o Senado tenha coragem de enfrentá-lo. No Senado parece que tem gente de bom senso, querem dar uma segurada, né, querem acabar com a urgência para poder discutir isso melhor. Claro que a gente tem pressa, mas não de minutos. Isso é uma coisa gravíssima, uma mudança que vai ser implantada durante anos. Enfim, precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado e parece que o Senado está providenciando isso. Aqui tem, o Estadão coloca aqui os 11 pontos chaves da reforma tributária. E aí faz uma rápida referência a cada um. Cesta básica, depois a alíquota reduzida, trava no IVA, imposto do pecado, medicamentos, cashback, montadoras, plano de saúde PETs, nanoempreendedor, bares e restaurantes e devolução de créditos. Todos esses mecanismos para fazer funcionar ainda precisam ser resolvidos. Então, tem gente que hoje se manifestou contra dos poucos. Stephen Kennedy, por exemplo, tem uma declaração dele na internet gravíssima. Ele é contra, ele acha que vai ter contabilidades paralelas, vai ter que manter duas contabilidades, vai ser uma loucura e tal. Vamos ver. Rússia critica a OTAN por apoio à Ucrânia e promete resposta. Kremlin também condena os Estados Unidos por enviarem mísseis para a Alemanha, chamando decisão de passos em direção à Guerra Fria. Você vai ver que o mundo vai se aproximando de não uma guerra verbal, diplomática, econômica. Está aí, olha,
Tem uma reportagem aqui no Estadão: ápice da população do Brasil será em 2042, com 219,28 milhões, diz a ONU. Bom, ninguém sabe, mas é uma previsão interessante. E foi sancionada uma lei estadual de São Paulo que veta expor cão e gato em vitrine. Então, tem um monte de... é uma ordenação para os animais. Tem um monte de restrições, quando os filhotes podem ser vendidos, quando pode separar da fêmea, da mãe. Tem toda... é uma proposta do governo interessante, de um momento do mundo em que a gente começa a analisar melhor os animais e que a gente começa a descobrir que animais têm mais raciocínio do que se imaginava, e que têm sentimentos acentuados, né? Tem sentimentos acentuados, e que devem receber um tratamento melhor e uma proteção maior. Animal não seria, segundo muitos, não é irracional, é limitadamente racional. Cachorros, gatos, aqui precisa de eu diria, de um tratamento humano. Esses conceitos estão se instalando, está aí uma decisão do governador paulista. Quem tomou café conosco nesta sexta-feira cinzenta e fria em São Paulo? Rafael Hércules, Elisete de Silva, Almeida Santos, Cacá Matos, Liquinho Galvão, Elba Mochel, Norma Sueli, Amarildo Ferreira, Hermínia Paiva, Silvestre Roguischi, Evanilda Cosi, Iacono Jacome, Iacono, Maria Heloísa, Leandro Batista, Yaúcha Selva, Felipe Dário, de Igaci, Alagoas, Miguel Borges, de Salvador, Bahia, Márcio Tupi, de Barcelona, e Luciano Silva, de João Pessoa, Barcelona, Espanha. Pessoal, desejo a você um felicíssimo fim de semana. Na segunda-feira, se Deus quiser, voltamos em todas as nossas plataformas. Depois de tudo que você ouviu, lembre-se dessa frase: é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.